Bem, pessoal, como eu estava falando, meu nome é Felipe e o pessoal confunde muito a astrologia com a astronomia. A astrologia é a que fala mais sobre o zodíaco, o signo, que quer dizer como será a sua personalidade de acordo com a constelação que está no céu no dia que você nasce, certo? E a astronomia é um ramo da física que estuda os astros, os corpos no céu, certo? Uma é ciência, a outra não. Uma a gente pode comprovar cientificamente, a outra é mais assim na parte holística e tal. A gente vê que tem muita coisa que bate, mas não existe um método científico que comprove. Aí vai muito da individualidade de cada um acreditar nisso ou não. Mas o interessante é que as duas nasceram juntas. A astronomia e a astronomia já foram uma coisa só. Porque quando começaram a estudar os planetas e as estrelas no céu, foram os babilônios lá da Mesopotâmia, 2, 3 mil anos antes de Cristo, e eles olharam para o céu e eles percebiam que certos padrões de estrelas, que a gente chama de constelações, apareciam no céu quando dava uma cheia no Rio Nilo, ou então quando era tempo de seca. Então, eles começaram a observar as estrelas, os astros, para tentar prever o futuro, para saber a hora de plantar e a hora de colher. Então, veja que a astronomia nasceu com a tentativa de previsão do futuro, que é, no caso, a astrologia. E, de certa forma, isso é verdade, porque as constelações estão no céu de acordo com cada estação, e a gente sabe que cada estação tem sua particularidade. Umas são de chuvas e outras são de secas. Mas, mais para frente, muita gente começou a querer ganhar dinheiro com, com a astrologia, querendo prever como é que é a sua vida, muito charlatanismo começou a aparecer e ficou um pouco desacreditada. Mas a astronomia e a astrologia nasceram juntas. O que eu vou falar aqui para vocês hoje é sobre uma palestra que eu faço em casas espíritas. Eu queria só perguntar assim, qual a religião de vocês? Vocês são que religião? Espírita? Tem católico aqui? Católico? Espírita. Tem evangélico? Tem hindu? Beleza. Como é? E tem quem não tem, né? Beleza, isso é ótimo, que todo mundo contribui com um pouquinho, né? Todo mundo aqui acredita em Deus, tem alguém que não acredite. Pronto, todo mundo acredita, né? Deixa eu perguntar para vocês uma outra coisa. Vocês acham que Deus faz alguma coisa em vão? Ele faz alguma coisa que se arrependeu, que não era para ter feito? Não, não é tudo que Deus faz tem um propósito. É ou não é? Meu pai disse que Deus fez duas coisas em vão, que é a pitomba e o caranguejo, porque é muito trabalho para pouca carne. Se ele fosse Deus, ele não tinha dado o trabalho de fazer esses dois. Mas vamos lá. Deixa eu perguntar. Como? É. Vocês acreditam que existe vida, inteligente ou não, em outros planetas além da Terra? Todo mundo acredita? Outras realidades também. Aí já parte para multiverso, já é outra história, mas é bem legal isso aí. Então vamos lá. Eu pensava que aqui ia ser bem dividido, que uma parte não acreditava em vida em outros planetas e que outra acreditava. Mas que bom que aqui a ideia está uma só, né? E eu vim preparado para convencer a vocês que existe vida. E quando eu chegar aqui, todo mundo já acredita. Vocês já comeram já metade da minha palestra. Mas vamos lá. É, onde estamos nós no universo? Como é o nosso planeta Terra? Você já tem uma noção assim de como é o universo, de o que é uma galáxia, do que é um sistema solar? Vamos tentar entender onde é que nós estamos no universo aos pouquinhos. Bem, nós estamos no planeta chamado Terra, beleza? Nós somos um entre 8 planetas que circulam uma estrela bem grande chamada Sol, beleza? Isso, uma estrela com planetas orbitando ela, a gente chama de sistema. Como o nome da nossa estrela é Sol, nós estamos no sistema solar. Só que existem outras estrelas, muitas estrelas por aí, que não tem planeta nenhum orbitando ela. Então nós nos podemos considerar que somos uma família muito rica, porque além de nós, temos mais outros 7 planetas, além de 2 cinturões de asteroides, vários cometas passando por aí. E o Sol é apenas uma das aproximadamente 200 bilhões de estrelas na nossa galáxia. É estrela pra caramba, é ou não é? Tem estrela que não tem nenhum planeta, mas tem estrela como o Sol que tem 8.
tem até mais. Então, veja quantos planetas nessa galáxia não existe. Né? E tem gente que ainda pensa que só tem vida no planeta da gente. E 200 bilhões é um número muito fácil de memorizar, porque nós também temos aproximadamente 200 bilhões de neurônios no nosso corpo, e também o universo observável possui cerca de 200 bilhões de galáxias. Mas o que é uma galáxia? A gente não viu que o Sol é um foco onde gira planetas, a galáxia é um foco onde giram vários outros sóis, várias outras estrelas. Então imagine um centro, que o centro de quase toda a galáxia é um buraco negro supermassivo, mas a gente não vai entrar em muito detalhe, girando várias estrelas em torno dele. E uma... Mas o buraco negro não é quando uma estrela se destrói? Isso, o buraco negro é quando uma estrela morre. Quando uma estrela morre, pode acontecer algumas coisas com ela. Uma delas pode ser o buraco negro. Tudo vai depender da massa. Você é entender de astronomia, né? É. Quando uma estrela morre, ela pode virar uma anã branca, que é o núcleo dela, que é carbono, que ela vai esfriando e morrendo aos poucos. Pode virar uma estrela de nêutron ou pode virar um buraco negro. Se ela tiver muita massa, ela vira um buraco negro. Vamos imaginar que esse piso daqui é um mar, certo? E que eu sou uma ilhazinha daqui, ó, uma ilhazinha. E essa ilha aqui se chama Via Láctea. É a nossa galáxia. Agora, e nós todos estamos dentro dela aqui. Nosso Sol e as outras 200 bilhões de estrelas que está aqui. Sendo que nesse mar existem outros 200 bilhões de Via Lácteas. Então, não tem nem como comparar aqui o tamanho comigo. Então, é muito planeta, muito lugar no universo. O universo é enorme demais, a gente é pequeno demais para pensar que para alguém pensar que só existe vida aqui. É ou não é? E como Deus não faz nada em vão, para que ele criou esse espaço todo? É verdade ou não é? Então vamos lá. Já que vocês têm uma mente bem espiritualizada aqui, eu vou trazer algumas coisas da literatura espírita que eu falo nas casas espíritas quando me chamam para dar palestra. Mas antes de entrar nisso, eu queria trazer uma mensagem muito rápida do Evangelho de João, que Jesus fala o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se lembre disso, é muito importante. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de onde eu estiver, também vós aí estejais. E o que é que quer dizer isso tudo? Às vezes Jesus fala umas coisas complicadas, né? Ainda bem que tem uns livros traduzindo isso. Isso. É? Porque ele fala que há muitas moradas na casa do meu pai e eu vou para preparar para vocês, para quando vocês chegar lá já estiver pronto. E o que é isso? O que é isso, né? A gente pode imaginar não, pensar mesmo, né? Ter a ideia de que a casa do pai é o universo. Então Deus criou o universo e o universo é natureza. Porque a gente pensa que a natureza é somente planta e bicho, mas é o que é criado por Deus que está ao nosso alcance. Mas se Deus criou tudo, o universo também faz parte da natureza. Então, a casa do Pai é o universo. E as várias moradas que Jesus fala são os planetas que a gente já habitou um dia e que vai habitar em vidas futuras. Tá entendendo? Aí, a gente vai entrar isso mais na frente. Qual é o seu nome? Gislane? Pronto, a gente vai entrar já já, Gislane. Isso foi ótima pergunta. Eu acho interessante, assim, tem algumas teorias, né? Eu acho que alguns cientistas que têm uma visão materialista sobre essa possibilidade. Todo cientista materialista. De haver vida, né, em outros planetas. Eu acho que ele pensa mais assim, os que acreditam, né, os que admitem essa possibilidade, eles pegam uma questão matemática mesmo, assim. Mas assim, se o universo é infinito, se o universo está em expansão, né, em termos de probabilidade de você ter vida em outros planetas, É real, é uma probabilidade real. Uhum. Probabilidade. Né? E eu acho interessante assim, inclusive, aí eu já não sei, assim, também estou muito distante dessa área e
teve um cientista que falou até da possibilidade, né, e da probabilidade também de ter um planeta, de ter assim, digamos assim, ter uma segunda Terra Uhum. em uma galáxia a bilhões de anos-luz daqui, sabe assim, por uma questão probabilística mesmo, assim, Tô de dizer, entendendo. ó, se o universo é infinito e a gente tem tantos planetas, vamos ver a probabilidade desse planeta ser igual à Terra, né? Teve um Né? cara que fez isso, o nome disso é a equação de, e tem o nome dele, eu não sei se é Drake, eu tô esquecido. Eu sou formado em física, eu fiz Entendi. física Então você e entende bem isso, mais ou menos assim, aham, essa questão aí, eu né? digo isso a vocês para quando eu falar uma coisa, vocês não pensar que eu estou tirando isso da cabeça, tá entendendo? E também fiz uma pós-graduação, rapidinho, e também fiz uma pós-graduação em ensino de astronomia. E fora isso, eu venho estudando astronomia sozinho em casa mesmo faz muito tempo. E o que é que acontece? Teve esse cara que teve essa ideia aí que tu falasse. Já que existe trilhões de planetas no universo, vamos pegar assim, o que é necessário para que haja vida? Para que haja vida, o planeta tem que estar num lugar chamado zona habitável. O que danado é isso? Zona habitável é o seguinte, imagina que eu sou o Sol aqui, uma estrela. Se o planeta estiver muito perto de mim, ele não vai conseguir ter água no estado líquido na sua superfície. A zona habitável é justamente isso. É uma distância da estrela em que você consiga manter água em estado líquido, não vale ser gelo nem gás, na superfície do planeta. Então, se eu estiver muito perto do Sol, a água vai evaporar. Se eu estiver muito longe, ela vai congelar. Então, existe uma distância, dependendo da temperatura do planeta, que se chama zona habitável. Então, eles olham justamente para isso. Então, qual o percentual dos planetas que estão na zona habitável? Qual o percentual dos planetas que está na zona habitável e tem uma atmosfera, realmente tem água na superfície? Então, eles vão pegando esses vários cis, esses vários percentualzinhos pequenos e esse percentual dá tipo 0,000000001. Mas quando você multiplica isso pela quantidade de planetas que existe, isso dá um número muito grande. Então, que nos dá uma ideia que existe uma probabilidade real que realmente existe vida inteligente fora da Terra. Eu só queria fechar esse gancho para responder essa tua pergunta. Pode falar, meu irmão. Eu assisti mais ou menos um desenho que era um filme que além de ter um planeta, tinha vários planetas, mas com cada modo diferente. Tô entendendo, como se fosse realidade diferente, né? É assim, mas sendo as mesmas pessoas. Ah, tô entendendo. Sei como é. É como se fosse multiverso. Isso a gente chama de multiverso. E entrando um pouquinho na pergunta que a Gislane que Gislane falou, é o seguinte: nós temos 8 planetas no sistema solar, beleza? Os 4 primeiros, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são planetas rochosos. O que quer dizer isso? Que são feitos de pedra mesmo e tem uma superfície sólida. A gente pode pisar em cima. Os 4 últimos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são planetas gasosos. O que é isso? Quer dizer que não tem uma superfície sólida? Exatamente. São planetas que são feitos de gases. Se a gente pisar em cima, a gente afunda. E geralmente esses planetas são muito maiores do que os planetas rochosos, certo? E a amiga perguntou: e como é que será a vida em outros planetas? Será que é material assim como nós? Será que é de uma matéria mais quintessenciada? Será que é mais assim, não tem um corpo físico, mas um corpo mais fluídico? E tudo vai depender da natureza do seu planeta. Aqui, o nosso planeta tem um percentual muito grande de água. Nós, sei lá, 85, 90% de água é mais ou menos o percentual de água que a gente também tem no corpo. Então, nós temos muito da natureza do nosso planeta. E nós, seres materiais, não conseguiríamos viver em um planeta gasoso como Júpiter, por exemplo. Então, eu acredito que os planetas. Acredito não, acredito e a literatura espírita também afirma que cada planeta, os seus habitantes vão ter sua estrutura corpórea de acordo com a natureza daquele planeta. Então, quando a gente for visitar Júpiter, a gente não vai encontrar ninguém lá de carne e osso. A gente vai. Os habitantes de lá vão ser seres bem mais assim, com corpos purificados, está entendendo? Por isso que a gente não consegue encontrar vida em planetas que são de gasosos, está entendendo? A NASA e todas as outras agências espaciais só vão procurar vidas nos planetas rochosos, porque para elas não vai existir vida diferente da gente, está entendendo? Já foge muito da física.
E, além dessa diferença de planetas rochosos e gasosos, a literatura espírita, ela vem nos dizer o seguinte: os planetas, assim como nós, evoluem. Como assim evoluem? Quer dizer que tem um planeta mais evoluído que o outro? Sim. E era sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês aqui. Vamos colocar a Terra como parâmetro de comparação, imaginar o que tem abaixo dela e o que tem acima dela. Vocês que são espíritas já escutaram que a Terra é um planeta de provas e expiações. É ou não é? O que quer dizer isso? Provas é que a gente realmente tem que provar que nós merecemos estar num lugar melhor, provar que nossa evolução está sendo concretizada. E expiações significa pagar aquele mal que a gente fez. Né? Nós chegamos aqui cheios de débitos e a gente tem que, de alguma forma, tentar não acumular mais débito, né? E pagar aquilo que a gente tem para pagar. E essa classificação, planeta de provas e expiações, ainda está muito embaixo numa escala evolutiva de planetas. E abaixo dela só existem os mundos selvagens. O que é isso? Imagine a Terra na Idade das Cavernas. Seria um mundo selvagem. A Terra já foi um mundo selvagem. Nesse mundo, a única lei que predomina é a lei da força. É um mundo cheio de injustiças. Não existe sentimento mais puro como o amor, a compaixão, a empatia. Essa história de se colocar no lugar do outro não existe. Se eu sou mais forte do que você, eu vou lhe dominar. É daquele tempo que se eu achei uma mulher, não vou nem dizer mulher, mas uma fêmea da minha espécie mais bonita, eu dou uma porrada na cabeça dela e arrasto pelo cabelo para deixar na minha caverna. E é assim que os planetas selvagens funcionam. E existem muitos deles por aí, e a Terra já foi um planeta selvagem, onde a força quem predomina é a lei do maior, a lei do mais forte. Quando os habitantes desse planeta começam a evoluir, eles começam a nutrir paixões, começam a ter empatia, começam a perceber que nem sempre a força é o mal, que é o melhor caminho, e já começa a ter mais uma noção do que é certo e errado. E acima disso somos nós, os planetas de provas e expiações. E a gente ainda está muito perto desses mundos selvagens. Acima da gente tem o que eles chamam de planetas ditosos, que são planetas... Não, planeta ditosos não, desculpa. Que são planetas de regeneração. Eu estava com recuperação na cabeça, mas planeta de regeneração. O que é isso? São planetas ainda mais felizes do que a Terra, mas ainda não é encontrada a felicidade pura. Ainda tem como é que eu posso falar? Você ainda vai ter dor de cabeça, você ainda vai ter desentendimento, mas comparado à Terra, todo mundo gostaria de morar num desse. Porque vocês já têm uma noção melhor e assim uma ideia generalizada que você está lá para se melhorar, para se regenerar e abrir forças para uma nova existência. E acima desse, então, os planetas ditosos, que realmente aí já se tem uma felicidade bem pura. E eu trouxe aqui algumas características, deixa eu filar, porque eu não sou muito bom de memória e nem de falar, e eu tive que trazer alguma fila. Os mundos ditosos é onde o bem sobrepuja o mal. Deixa eu botar aqui. Nesses mundos, respondendo à pergunta aí de Girane, o corpo nada tem da materialidade terrestre. Então não são quem mora lá não são seres de carne e osso, essa matéria densa que a gente chama. E uma consequência disso é o seguinte: eles não vão passar pelas mesmas misérias que o corpo passa, como por exemplo fome, doença, dores físicas. Então, só pelo fato de você já ter um corpo um pouco mais puro, você já vai deixar de ter essas misérias. E também consigo as provas que nós vemos aqui de pobreza e fome não vão acontecer lá. Lá também o corpo tem um sentido mais apurado. Aqui a gente pensa que a gente sente muita emoção, sente um amor muito forte, mas eu já li em algum livro espírita que o corpo ele também serve como um escudo, uma barreira muito grande de emoção. Eu não sei se aqui vocês já tiveram
alguma experiência de meditação, que vocês conseguem sentir alguma coisa que você nem... um sentimento tão bom assim, de pureza, de amor, de felicidade, que você nem consegue descrever com palavras. É como se o corpo não tivesse sentindo esse escudo de emoções, como se você tivesse um pouco fora dele, num estado um pouco mais purificado de mente e de consciência. Então lá também tem os sentidos mais apurados. E outra consequência disso é a leveza do corpo. Na literatura espírita ele diz o seguinte: lá eles não se arrastam penosamente pela superfície. O que é isso? Lá eles não precisam andar. Então, para a gente ir daqui para ali, a gente tem que andar, e se a distância for grande, nós vamos ficar muito cansados, né? Então, lá a gente é como se, como o nosso corpo também seria um corpo mais fluido, é como se a gente levitasse pela atmosfera do próprio planeta. Veja aí que legal. A gente cruzaria distâncias muito maiores e em tempos bem menores, e também sem ter esse cansaço. Mas aí também tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Veja o lado bom de viver na Terra. Porque esse menino daqui, ele é meu filho, tem 4 anos, é um pestinho, ele não para não. Vai para lá, vai para cá, não para do jeito... Imagina se voasse, quem era que segurava? Então morar na Terra também tem um lado bom. Sim, pessoal, o nome dele é Kepler. Kepler, não sei se vocês já ouviram falar, mas é o nome de um astrônomo. Aí como eu sou doido por essas coisas, aí eu botei o nome. Não sei como a mãe deixou, ela só deixou porque eu queria colocar Pitágoras, mas entre Pitágoras e Kepler, Pitágoras de Samos, é o matemático. Aí Kepler ela ainda deixou. Eu comecei a dizer uma lista de cientistas e físicos, aí Kepler ela achou bonitinho. Mas vamos lá. Eu queria o nome original dele, que é Johannes Kepler. Não, Felipe, Johannes já é demais. Ainda é difícil até de falar, mas deixou o Kepler. Tô no lucro ainda, tô no lucro. E vejam que legal. Para você morar num lugar desse, você vai ter que estar bem evoluído, certo? E quando você está muito mais evoluído do que aqui, você vai ter uma consciência muito melhor de como é que as coisas funcionam. A encarnação e o desencarne não vão ser processos tão traumáticos como são. Não sei se vocês sabem, mas a morte de verdade é quando a gente encarna, né? Porque o plano espiritual é o nosso verdadeiro lar, onde a gente passa a grande maior parte do tempo. A vida é um sopro comparado com o tempo que a gente está lá. Então, quando a gente sai da nossa verdadeira casa, nós estamos morrendo quando a gente chega aqui na Terra. Quando a gente desencarna, que é quando a gente diz que morre aqui, nós estamos voltando para nosso verdadeiro lar. E pelos habitantes desses planetas serem mais evoluídos, eles possuem uma infância quase nula. É como se você já chegasse lá, tendo mais ou menos uma ideia da sua missão, você não precisasse desse tempo de adaptação, que é, no caso, a infância, até para se adaptar com a natureza do planeta, e lá eles têm a infância quase nula. E a questão da morte lá não é uma coisa triste como a gente imagina que é aqui. Lá eles já têm uma ideia do que é a morte, inclusive o estado do seu planeta já está bem mais próximo do plano espiritual em relação a nós, né? Nós temos uma distância muito grande daqui da matéria densa com o plano espiritual. Lá, nesses planetas que são mais fluidos, eles já têm um corpo mais quintessenciado. Já é eles já são feitos até de matéria um pouco mais pura. Então, eles já têm muita noção, então em contato muito maior com o plano espiritual em relação a gente. Por isso que a morte também não é uma coisa triste para eles. É uma transformação feliz. Como? Eles já sabem o que acontece, né? Exatamente. Quando eu tinha 12 anos, eu comprei um livro que eu achei bonito, só olhando pela capa. Era Violetas na Janela. É bem famoso. Eu não lembro, não, mas é bem famoso. Só que eu não sabia do que se tratava. Aí quando eu comecei a ler, aí eu fui achando tudo muito estranho. Como assim, no plano espiritual, as pessoas agem como se estivesse aqui na Terra. Tipo, tem um hospital, Igual, né? tem troca de roupa. Aí eu achei muito estranho. Eu tô entendendo agora melhor. Tem o mesmo Depois de pensamento, escutar essa palestra. mantém a inveja, todas as virtudes e vícios, né? Isso. Eu acho muito interessante isso. Eu pensava que quando a gente morria, a gente sofria uma transformação total e chegava lá com outra mente, outra cabeça. Mas aí quando eu vi aquele livro de André, quando eu assisti o filme de André Luiz, nosso lar, que ele chega lá com o mesmo pensamento, com os mesmos vícios,
pensando do mesmo jeito, sentindo fome. Eu disse, caramba, então quer dizer que não muda muita coisa não. Então vamos trabalhar para a gente melhorar um pouquinho aqui, né? Isso que você falou era exatamente o que eu ia falar agora. Não existe a dúvida do porvir. Eles já sabem o que vai acontecer. A vida futura é algo conhecido. Então eles não têm medo da morte porque eles sabem o que é que vai acontecer. A gente tem medo da morte porque a gente não sabe, a gente é ainda muito ignorante. E uma coisa que eu acho bem legal lá é o seguinte, outra coisa, né? A relação é sempre amistosa. Lá não existe ambição, e a ambição não atrapalha. Aqui a gente vive em guerra por conta de ambição, por conta de que um quer ter mais poder do que o outro. Eu quero tomar sua terra porque eu sou mais forte, meu exército é maior. E vejam quantas pessoas morrem, quantas coisas ruins acontecem por conta de guerra, por conta de ambição, por conta de intriga dentro do seu trabalho, por conta de fofoca, por conta de vários vícios, várias coisas que nós temos ainda que corrigir. Isso na individualidade de cada um. E lá isso já não acontece. Então é onde a paz reina. Deveria ser eu acho que é assim, o verdadeiro paraíso. Se tivesse uma palavra para definir, eu acho que seria o paraíso. E acima, isso aí é tão magnífico que acima disso eu acho que a gente não conseguiria nem entender. É tanto que as obras de Kardec, eles não detalham muito o que seriam acima disso. Eles chamam de planos celestes, planetas celestes ou divinos, mas ele não dá muito detalhe para a gente. Ele diz o seguinte, ó. Cadê? Eita, não, voltando ainda para esses mundos ditosos, eu estava aqui ia pular. Eu trouxe um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo que diz o seguinte: lá nos planetas ditosos não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só há a superioridade moral e intelectual estabelece diferença. Não, só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá uma supremacia. Então veja só, lá um não é melhor do que o outro porque é mais rico. Lá realmente vai existir um melhor do que o outro, um superior ao outro, mas por conta da sua moral e da sua inteligência. Aqui a gente vê pessoas ocupando cargos altos, tanto em empresas privadas quanto em governo, e muitas vezes ela não tem a competência necessária para estar lá. E lá por quê? Porque é muito arrumadinho, então faz isso para mim que eu te coloco lá, tem muitas essas pechadas, né? E lá nesses planetas superiores não existe isso. Se você vai estar em alguma posição é porque você merece estar lá. O objetivo de lá é virar espíritos puros. Então veja, aqui todo mundo sabe que todo mundo tem um objetivo que é de se melhorar. Mas nós somos poucas pessoas comparado à grande massa. Porque 99% das pessoas que estão aqui na Terra, elas não têm a total ciência de que estão aqui para se melhorar, que tem defeitos a corrigir e que um futuro melhor espera ela se ela for uma pessoa boa aqui. Porque o nosso bem-estar futuro vai depender das nossas atitudes e escolhas aqui. Mas lá o objetivo, todo mundo já tem essa noção, e o objetivo é virar espírito puro. E lá existe um grande desejo e muita dedicação nessa tarefa de tentar se melhorar. Essa tarefa da evolução eles não acham isso um tormento, eles não acham ruim ter que trabalhar para evoluir, eles veem isso como uma ambição nobre. Vejam que legal, vejam que mentalidade diferente dos habitantes aqui da Terra. Aí, uma outra questão bem legalzinho. Isso aqui parece um paraíso, não é? Será que quem mora lá são seres privilegiados? Será que Deus colocou eles lá porque gostam mais deles e menos da gente? E a resposta é não. Eles estão lá porque eles já fizeram por merecer. Eles já evoluíram o suficiente para merecer estar lá. É claro que nós todos vamos se encontrar lá um dia, mas a gente tem muito chão pela frente e só depende de nós lutar e trabalhar para que a gente mereça chegar lá. E como é que a gente faz isso? É muito simples. Só seguir os ensinamentos de Jesus. Só nos tornarmos pessoas melhores. Tentar corrigir, tentar matar dentro de nós a nossa inveja, nosso egoísmo, nossa maledicência, que a gente sabe que dentro da gente, cada um de nós,
a gente gosta de uma fofoquinha, a gente ainda tem inveja daquela pessoa que tem aquilo que a gente não tem e quer. E trabalhar isso dentro da gente, mortificar esses vícios e trabalhar as nossas virtudes é o que vai fazer com que a gente alcance lugares melhor no futuro, né? Que vai fazer com que a gente um dia more em Júpiter. Imagina tu abrir um espaço desse lá em Júpiter, bichão, ó, como vai ser arretado. E eu chamo Bruno de bichão porque das antigas tem um amigo da gente de Santa Cruz, não sei se vocês conhecem, Naldo, ele já veio aqui. E o grupinho da gente era um chamando o outro de bichão. Então, bichão não é apelido de Bruno, não. Bichão lá é a gíria que um chama o outro. Então, vamos lá. Continuando. Acima disso, só tem os mundos celestes e divinos. E o que a literatura espírita diz é o seguinte: são a casa dos espíritos depurados. Lá só há o bem. É isso que eles dizem. Se eles fossem tentar explicar algum detalhe, a gente não tem cabeça para conceber as ideias do que é que acontece de lá, não. Então vejam que se aqui a gente acha que a gente é feliz, que a gente passa por momentos felizes, a gente não tem noção, a gente não tem ideia de o que realmente é a verdadeira felicidade, mas um dia a gente vai saber. E eu queria contar para vocês, para acabar, uma história, não sei se vocês já ouviram a história dos exilados de Capela. Já ouviram falar? Isso é até um livro espírita, tu já ouviu isso, não foi, Bruno? E é o seguinte, Capela não é uma igrejinha, não. Capela é uma estrela que está na constelação do Cocheiro. É uma constelação que é bem pouco conhecida. E Capela tinha um planeta lá que era parecido com a Terra, sendo que já era bem mais evoluído. Lá todo mundo já vivia, lá a grande maioria já era do bem, e uma pequena minoria era do mal, porque na Terra ainda o mal é maior do que o bem. E lá a paz meio que reinava, não era um mundo superior ainda, não era um mundo só dos espíritos depurados, mas lá a paz reinava. Sendo que tinha umas peças podres por lá que gostavam de fazer o mal, era como se fosse assassinos, bandidos, ladrões, está entendendo? E vida após vida, encarnação após encarnação, encarnando naquele planeta, eles não melhoravam, mesmo tendo o exemplo de todo mundo. E chegou um momento em que eu chamo de poderoso chefão. O poderoso chefão do planeta de lá, chamo eles, o poderoso chefão do nosso planeta aqui, do sistema solar, é Jesus. Lá eu não sei como é o nome. E o Jesus de lá chamou eles, juntou assim uma reca, disse, ó pessoal, isso aqui é um planeta feliz. Não tem condição mais de vocês viverem aqui. Não dá para vocês ficarem mais aqui atrapalhando a vida daqueles que realmente são bons e querem crescer, querem evoluir. Vocês merecem um castigo e eu vou mandar vocês para um lugar bem ruim. Mas bem ruim mesmo. Sabe para onde eles mandaram? Para a Terra. Então a Terra, aqui, o nosso planeta, é como se fosse a prisão, o castigo para esses exilados de Capela. E quando vieram esse pessoal, esses homens ruins de Capela, no livro conta que eles se dividiam em duas grandes correntes, a corrente caínica e a corrente abélica, e faz uma alusão aos dois filhos de Adão, que é Caim e Abel. Caim foi quem matou Abel, não foi? Então a corrente caínica é composta por aqueles que eram mais violentos e com a cabeça mais dura. E a corrente abélica era aqueles que também eram ruins, tinham maldade no coração, mas já eram tinham um coração um pouco mais flexível. E esses conseguiram evoluir mais rápido e sair da Terra mais rápido. Agora o interessante é o seguinte, vocês me perguntam, como é que esse planeta, que só tinha gente evoluída, tinha esse pessoal lá? É por conta do seguinte, nós temos dois tipos de evolução, que sempre andam lado a lado, que é a evolução moral e a evolução intelectual. A evolução moral é o seguinte, você percebe a evolução moral nas pessoas da forma como ela vive, da forma como ela trata as outras pessoas. Ela não precisa ter inteligência nenhuma. Quem aqui não conhece um senhorzinho do sítio que nunca estudou na vida, nunca foi na escola, nem sabe escrever o próprio nome, mas que é um amor de pessoa, um doce. Se pudesse, você passava a tarde conversando toda com ele, não é? Então quer dizer que essa pessoa tem muita evolução moral, mas
a evolução intelectual dele não foi desenvolvida. Não quer dizer que ele não tenha, né? Porque pode ser que na Terra ele não teve a oportunidade de fazer ela desabrochar, né? Mas está lá incumbida. Mas existem essas outras duas. E por outro lado, que é mais fácil ainda de encontrar, existem aquelas pessoas que têm uma evolução intelectual muito grande, mas não tem nenhuma evolução moral. Que são aquelas pessoas que são muito inteligentes, mas que usam para o mal. Aqueles hackers que invadem banco, sistema e tal, e todas essas outras que conseguem articular, fazer quadrilha. Hitler, por exemplo. Hitler era um gênio, era inteligentíssimo, só que ele usou para o mal. Poucas pessoas conseguem, não é fazer o que ele fez, mas articular o tanto que ele conseguiu articular. Se fosse utilizado para o bem, ia ser maravilha, né? Mas ele usou somente a inteligência para o mal. Um ótimo exemplo, Priscila acabou de dar ali agora. E esses exilados de Capela que vieram aqui para a Terra eram extremamente inteligentes. Eles eram muito inteligentes mesmo. Por isso que eles estavam lá em Capela. E eles, além de virem para a Terra como uma forma de castigo, eles ajudaram a evolução da Terra. Quando eles vieram para cá, a Terra deu um salto enorme na questão da evolução científica. Então, grandes matemáticos, cientistas, físicos, químicos, que tiveram nomes de destaque, que fizeram coisas assim que ninguém fez, provavelmente foi um exilado de Capela. Será que Einstein não foi? Será que Newton não foi um exilado de Capela? Será que Kepler não foi? Então, assim, vejam como Deus Jesus, toda a providência, ela é muito sábia. Além dela dar um castigo para um grupo de espíritos, ele ainda fez com que essa ação, que esse castigo, ainda fosse benéfico para a população de outro planeta. E é isso, pessoal. Se a gente for conversar de astronomia, a gente vai virar o dia, porque é uma coisa muito gostosa de se conversar. Não sei se vocês gostam, mas eu adoro. E a mensagem que eu queria trazer para vocês era essa: que existem vários tipos de mundo, várias evoluções de mundo, e que que um dia nós estaremos num mundo bem melhor e só depende da gente, certo? Alguém tem algum